Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Queria saber a opinião de vocês sobre a temática secessão. Poxa vida, né? Estou num canal de economia austríaca que fala sobre libertarianismo e estou perguntando a opinião de vocês sobre secessão, né? Que ironia. Mas eu acho que a gente está num momento que a gente precisa amadurecer esse debate. De fato, aí, para os adeptos do anarcocapitalismo, né, de uma economia de mercado mais radical, falar de secessão é chover no molhado. A gente não precisa de muito para apoiar um movimento secessionista. Mas voltando um pouco para a realidade, a gente sabe que, infelizmente, se a gente tem que conversar seriamente esse tema, a gente não precisa conversar apenas com pessoas que são adeptas das mesmas ideias. E hoje, felizmente, eu estou encontrando talvez alguns ventos, né, que sopram, que são um pouco positivos em relação à temática da secessão. E eu quero tratar desse assunto pensando principalmente em argumentos que possam ser convincentes para pessoas que não são adeptas da secessão. Acho que hoje o nosso público-alvo precisaria ser uma galera mais de direita, que apoia ideias de livre mercado, mas que tem ambições ou ilusões nacionalistas, ilusões de um país grande, forte, né, respeitado no cenário internacional. Basicamente, assim, a gente consegue entender por que as pessoas têm esse tipo de ideal. Mas o fato é que o Brasil, apesar da sua extensão territorial, ele não ocupa uma posição chave em negociações internacionais. A nossa posição de importância econômica oscila bastante. Às vezes a gente está ali entre as seis maiores economias do mundo, às vezes a gente desce cinco, seis posições, né? Então, a posição do Brasil é um pouco complicado, é um pouco complicado. Isso vem desde lá da posição do país na Guerra Fria, como um país que se posicionava como independente, não se alinhava com objetivos do primeiro mundo e nem com a cortina de ferro. Apesar de a gente saber que tinha assim, influências dessas esferas de poder aqui dentro, o Brasil não era um país que assumia lados, né? Foi sempre um país que ostentou o discurso de que era bom negociar com todo mundo. Então a gente nunca teve, de fato, uma presença marcante, internacionalmente falando. A nossa principal atuação de destaque foi, de fato, na inauguração das Nações Unidas, quando o diplomata brasileiro Oswaldo Aranha fez a abertura, né, da primeira sessão da ONU. E isso se tornou uma tradição. Os brasileiros fazem sempre a abertura das sessões da ONU desde então. Mas quando se trata de decisões de assuntos importantes, o Brasil acaba não sendo um país tão efetivo, né? Não é tão importante no cenário internacional o país ter ou não ter o apoio do Brasil aí para suas demandas. É claro que um apoio a mais sempre é bom. Vide o Zelensky, né, que ele sempre cobrou isso, tanto do Bolsonaro quanto do Lula. Mas não é o mesmo que você ter, por exemplo, o apoio da China, o apoio dos Estados Unidos, do Canadá, da França. Enfim, acho que o ponto que eu estou tentando enfatizar é que a gente tem sim uma grande extensão territorial, é uma extensão territorial que é, até certo ponto, compatível com essas ambições de grandeza, porém a gente não consegue efetivar esse tipo de ganância. A gente não consegue
chegar a concretizar esse tipo de objetivo. Em contrapartida, o fato da gente ter uma extensão territorial tão grande traz para a gente problemas que outros países de dimensões menores acabam não tendo, né? Uma frase que eu ouvi a primeira vez muitos anos atrás e que desde então eu guardei, né? O Brasil é um país que tem uma extensão continental, mas em contrapartida os problemas que o Brasil enfrenta também são de escala continental. Veja, eu sei que muita gente olha com saudosismo para a história do Brasil e fala: poxa, o Brasil se manteve unido, né? A coroa conseguiu manter o Brasil unido, a coroa portuguesa conseguiu fazer isso, enquanto que a coroa espanhola não. E a América espanhola se fragmentou, né? E gerou ali diversos países diferentes. E supostamente isso seria um demérito para a parte espanhola das Américas. Agora, de fato, eu não acho que esse argumento prevalece. Veja, hoje a gente está acompanhando um caso onde o Javier Milei está ali da forma dele tentando contornar o problema da inflação na Argentina. E a gente tem outros países ali da América Latina com problemas, né? Mas cada um com problemas específicos. A gente tem, por exemplo, Bolívia e Colômbia com um grande problema relativo ao tráfico de drogas. A Colômbia ainda mais, porque o tráfico na Colômbia se torna uma questão política. Eles têm um grupo organizado que, teoricamente, visa o poder político, que é as Farc. Esse grupo tem uma natureza revolucionária, né? Um alinhamento ideológico com as esquerdas. Então, eles têm esse projeto revolucionário dentro do próprio país, e isso já vem de décadas e provavelmente não vai se resolver no curto prazo. A gente tem problemas, por exemplo, como o da Venezuela, que tem uma ditadura local e que traz diversos problemas econômicos, apesar do país boiar em petróleo, né? Por outro lado, a gente tem o Chile, que é um país que tem seus problemas também, mas ele já está se destacando dessa realidade de América Latina e se aproximando de uma natureza de país de primeiro mundo. Tanto que os tratados do Chile são tratados voltados ao comércio internacional com países do Atlântico Norte. É, na verdade, com países do Pacífico, me confundi. Mas é que os Estados Unidos têm, ele é banhado pelos dois oceanos, né? Tanto o Atlântico Norte quanto o Pacífico. Então, o Chile tem essa participação no Tratado dos Países do Pacífico, que traz a ele condições de acesso facilitada a alguns mercados desses países. Enquanto que a gente tem no máximo o Mercosul, que o maior avanço do Mercosul seria o acordo ali com a União Europeia, mas esse acordo teima em não sair do papel. O fato de que esse acordo ele tem recebido muita resistência se deve de muitas maneiras à própria questão da extensão do Brasil. A gente tem, por exemplo, políticos franceses que pressionam para que os nossos produtos não sejam recebidos na Europa por conta de desmatamento na Amazônia. E eu, de fato, nunca coloquei meus pés na Amazônia e muito menos cortei uma árvore na Amazônia. E muitas pessoas aqui dessa região, São Paulo ou do Sul, podem encarar da mesma forma. Afinal de contas, a gente pode ter, por exemplo, um sapato para exportação e esse sapato pode ter dificuldades de entrar na França porque alguém, 4.000 quilômetros daqui no Amazonas, cortou mais árvores do que o político francês
achou que poderia ser cortado, né? Então, o Sul, o Sudeste acabam sofrendo esse tipo de consequência. E eu também não estou aqui para dizer simplesmente que o Sul e o Sudeste são 100% vítimas. Talvez sejam, mas esse não é o ponto, não é importante para o meu argumento. A questão é que você ter soluções que englobem essa quantidade de gente nessa extensão territorial tão grande acaba sendo um problema que não é enfrentado por países menores. Como eu falei, um país como a Argentina pode enfrentar o problema de inflação dela, um país como o Chile pode negociar seus próprios acordos internacionais, cada um pode tentar avançar dependendo das especificidades ali, das suas necessidades. Os problemas que a Argentina enfrenta não são os mesmos da Venezuela. E da mesma forma, os problemas do gaúcho lá nos Pampas do Rio Grande do Sul não são os mesmos que são enfrentados no Nordeste, não são os mesmos que são enfrentados no Norte. E aqui não é só uma questão de alinhamento político, né? O nordestino pensando as soluções para os seus próprios problemas muito provavelmente teria condições de pensar de uma forma muito mais efetiva do que se essa solução tivesse que ser pensada por 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal, ou por mais de 5 mil municípios, né? Por mais de 100 milhões de eleitores, ali quase 150 milhões. Então, quando você tem um problema local sendo pensado pela população local e, na melhor das hipóteses, discutido também por lideranças locais, você tem uma perspectiva de que aquele problema afeta as pessoas que tomam as decisões respectivas. Isso não acontece, infelizmente, na nossa República. A gente tem diversos exemplos de países que têm uma extensão territorial não muito grande, mas que são profundamente respeitados. A gente tem, por exemplo, a Suíça, né, que por conta ali da sua posição geográfica, neutralidade, moeda forte, foi até poupada das guerras mundiais, principalmente da Segunda Guerra. É, a gente tem, por exemplo, Holanda, é um país excelente, com um alto nível de liberdade econômica, Nova Zelândia. A gente tem, então, diversos países que acabam dando muito certo, apesar de não terem uma extensão territorial muito grande. Singapura, um outro bom exemplo. Taiwan é complicado falar de Taiwan por causa que, né, vocês sabem, a situação a política de Taiwan é um pouco indefinida. Mas sim, localmente eles conseguem ter uma unidade muito grande e um nível de prosperidade ainda melhor. Da mesma forma, a Coreia do Sul, enfim. São países que eles não necessitam dessa questão de extensão territorial e muitos deles sequer possuem recursos naturais, né? Ou se existem, são muito poucos, né? Então, por exemplo, em Singapura, você não precisa de uma produção agrícola local pujante em Singapura para alimentar o país. O país é completamente alinhado ali, bem posicionado no comércio internacional. Então, o país tem condições de prover seus produtos e serviços, nos quais ele é especializado, né? E, em compensação, ele adquire todos os serviços e produtos que ele tem necessidade. Não há necessidade de que a gente mantenha essa mentalidade de autarquia. Autarquia aqui é um conceito de um país totalmente autossuficiente. E essa é uma das ilusões que é bastante martelada por pessoas que têm essa ilusão de grandeza nacional.
onde de fato você pode ter um país que teria talvez condições de dar as costas para o mundo e continuar sendo próspero. Mas o Brasil encontra problemas para alcançar seu nível de prosperidade, com ou sem o comércio internacional. Então, a gente precisa avaliar isso de uma forma um pouco mais madura, um pouco mais centrada, é, entender quais seriam os possíveis benefícios, prejuízos. Honestamente, eu não vejo nenhum grande prejuízo, a não ser da parte sentimental. Poxa, mas a gente vai deixar de ser o quinto maior país do mundo. Eu acho que os suíços estão muito bem, a vida deles está muito boa, independente de eles não serem talvez o 20º maior país do mundo, né? Bom, em contrapartida, a gente tem um governo central, que acumula muitas funções. A questão do centralismo de Brasília podia ser discutida independente da questão da secessão. A gente poderia repensar o modelo federativo, de uma forma a aplicar a mesma lógica que existe, no modelo americano. Mas o fato é que um modelo secessionista acabaria já de uma vez rompendo com esse problema da centralização de Brasília, né? Então a gente não teria recursos, indo, dos pagadores de impostos das localidades, onde o trabalho é feito, onde os produtos são produzidos, onde a economia realmente gira. A gente não teria, o resultado dessa economia indo para Brasília. A gente sabe, por exemplo, que hoje Brasília é uma das, cidades mais ricas do Brasil e até da América Latina. Mas Brasília em si produz muito pouco, né? A única coisa que existe em Brasília é política. Então isso é um sintoma de quanto a política acaba, acumulando poderes, acumulando, faculdades que são, de fato ilegítimas. Então, por tudo isso, eu acho que é importante a gente amadurecer esse debate, e é por isso que eu trouxe elementos aqui que, de fato, a gente a priori desconsidera, porque a gente considera que secessão é uma demanda legítima, mesmo sem a gente ter que passar por todo esse processo de racionalização. Mas eu acho que a gente precisa estar maduro para debater esse ponto com outras pessoas, que podem eventualmente ajudar e também podem atrapalhar esse tipo de projeto. Eu acho que é importante, pensando em alinhamento político também, eu falei que essa não era a prioridade, mas sim, isso conta um pouco na balança. Não é simplesmente uma questão de se revoltar e, os caras que não votam no meu partido, acho que a gente tinha que separar deles. É, ok se você pensa assim, mas eu acho que essa distinção política acaba, se refletindo na necessidade de um divórcio que a gente está vivendo. As necessidades políticas do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste são diferentes. O alinhamento político deles é diferente. O tipo de solução política que eles acabam contemplando é diferente da nossa. O Brasil foi enquanto as decisões eram tomadas por São Paulo e Minas Gerais. Hoje você sabe, esse modelo é bastante negativado aí no sistema de ensino, rotulado de República Café com Leite, como se fosse algo pejorativo. Mas, de fato, quando o Sul, né, o Sudeste, perdeu esse protagonismo, o que a gente viu, foi a ascensão de políticos como Randolph Rodrigues, que tem uma meia dúzia de votos lá no Amapá, e que, de uma forma completamente inexplicável, acabam pautando a política do país, né? O Randolph, por exemplo, mesmo sem ser nomeado Procurador-Geral da República, acaba, praticamente exercendo as funções do PGR junto à Suprema Corte, né?
Então, o nosso nível de descontamento é muito grande, é, e eu não acho que esse divórcio precise ser evitado ou mesmo postergado. Eu acho que é uma solução que não visa simplesmente o interesse egoístico do Sul, do Sudeste, mas também visa a obtenção de um maior grau de harmonia social, né? Se os projetos políticos dos outros estados fracassarem por causa de decisões políticas equivocadas, tudo bem, eles têm o direito de direcionar as suas próprias demandas. O que eu não quero e o que eu acredito que muita gente não quer é ser arrastado, por uma questão de populismo a ter que sofrer em conjunto com pessoas que estão tomando decisões equivocadas. Então, enfim, eu acho que eu não esgotei o assunto, mas o vídeo já ficou bastante longo, então vamos deixar por aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like e se inscreve no canal, comenta aí o que você achou do vídeo, e volte mais vezes aí para conferir o nosso conteúdo. Até mais.